Ok. Vamos nessa, vamos lá, né? Praticando, ganhando um pouco mais de confiança aí, ó. Subindo mais um degrau. Então, venha comigo. Marcos recebeu uma herança de seu avô e rapidamente começou a gastar dinheiro. Primeiramente, ele comprou uma casa, então comprou uma casa usando 3/7 do valor, ou seja, do total, ó, do valor, então 3/7. Ah, professor, isso aqui dá para a gente fazer desenhando, né? Como tá uma fração aqui que não é tão grande, então a gente pode fazer desenhando, não é isso? Exatamente, ó. Então, o que que acontece aqui? 3/7. Então, ó, dessa parte aqui, né, dessas 7 partes que ele está representando aqui, né, das 7 partes que estão representando o salário de Marcos, então, ó, 3 aqui corresponde o quê? Ao valor, né, pago aí pela casa. Então, ele comprou uma casa, né, e foram embora aí, ó, 3 partes desse valor, ok? Vamos lá. Em seguida, ó, o que que ele pegou metade do que havia sobrado. Então veja o seguinte, isso aqui corresponde à casa, beleza? Então isso aqui é o que? Ah, ó, o que sobrou. Então depois que ele comprou a casa, o que sobrou é isso aqui. Então veja que ele está dizendo o seguinte, que metade do que havia sobrado, então, ó, se sobrou, né, tá sobrando 4 partes ali, metade, 2 partes. Perfeito? Então, metade, e comprou o quê? Um carro, ó, um carro. Comprou um carro. Então, com essa metade aqui, comprou um carro. Então, aqui está o carro, ó, carro, beleza, né? Então, aqui primeiro foi a casa, agora carro. Sim. E daí, após comprar o carro, resolveu pegar o restante da herança. Então veja, ó, que ainda tem um restante aqui. Ele comprou o carro, ainda tem esse restante. Então ainda tem aqui, ó, um restante aqui da herança. Sim, professor. E esse restante aqui, ó, esse restante aqui diz o seguinte, ó, que ele resolveu guardar quanto? 80% na poupança. Então, disso aqui, 80% ele, ó, na poupança. Conseguiu, né? Resolveu, né? Reservar. Então, valor que ele está reservando aqui. Certo. Sim, professor, mas aí 80%, né, disso aí vai estar um valor bem quebrado aí. Sim, mas não precisa você se preocupar com isso aqui agora não, né? Logo em seguida fez o quê, ó? Gastou mais quanto? 2.400. Ou seja, se ele pegou 80% do restante, então tá sobrando quanto o restante, ó? Tá sobrando 20%. Porque aqui, ó, é o 100% do restante. Então, é o 100% aqui, ó, desse restante aqui, é 100%. Então, duas partes aqui, ó, é o todo em dinheiro. Então, com isso aqui, a gente sabe que esse 20% aqui corresponde a 24 mil. Então, ó, 20% corresponde a 24 mil. Sim, professor, mas e daí? Daí que ele quer saber o seguinte, ó, o valor da herança, certo? Mas veja, ó, dá pra gente achar aqui, concorda? Ó, eu posso descobrir aqui, ó, esse 100%, né, que é essa parte ali, ó, tá circulado 100%, a parte que está circulado, que é x, se eu descobrir ali, eu consigo descobrir qualquer outro valor ali, né, que ele queira ir, né, que a questão esteja perguntando. Então, vamos lá. Então, o que que a gente sabe aqui, ó, que 20% corresponde a 24 mil. Então, daqui a gente sabe que 20% corresponde a 24 mil. Então, 100% corresponde a X. Sim. E daí? E daí que agora, ó, a gente pode o quê? O cruz credo, não é isso? Então, a gente tem o seguinte, que X aqui, ó, quem é que está multiplicando o X? O 20%, professor. Certo, então, e agora, ó, passa dividindo. Aqui multiplicando, o que que acontece? Ó, a gente tinha 24 mil, vai aumentar 2 zeros, ok? Então, quando a gente divide isso aqui, ó, quanto que a gente vai achar aqui do valor de x, professor?
Dá para simplificar aqui um 0 com 1% e um 0 com 1%, não dá? Exatamente. 24 por 2 dá 12, né? 24 por 2 dá 12. Sim, então 12 aqui, ó, e sobra o quê? 1, 2, 3, 4 zeros. Então sobram aqui, ó, 4 zeros. Então quer dizer que o valor de x, que é isso aqui, ó, o valor do x, que é essa parte aqui, não foi isso, ó, que a gente separou aqui, ó, o valor do x, que é essa parte. Então esse valor aqui, ó, né, que tá aí me transformando em um anjinho, né, né, me deixando aqui de anjinho, então, esse valor corresponde a quanto? A 120 mil. Ou seja, não são duas partes aqui. Então, esses 120 mil a gente vai distribuir nessas duas partes. Ah, professor, então quer dizer que aqui é 60 mil e aqui vale 60 mil. Não é isso? Exatamente, ó. Então, quer dizer que todas as demais partes também 60 mil. Então, ó, tá dizendo o seguinte, que o Marcos recebeu o quê? De herança. Então, o que ele recebeu de herança? Então, ó, quanto ele recebeu de herança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quer dizer que é 60 mil vezes quanto? Vezes 7. Então, 60 mil vezes 7. Ah, 7 vezes 6, 50, né? Então, 7 vezes 6, 42. Então, 42. Então, vai dar, ó, 420 mil. Não é isso, professor? Exato, ó, 420 mil. Então, veja, ó, que o valor que ele recebeu aqui, ó, de herança, então, quer saber, ó, que ele recebeu de herança quanto? 420 mil. Ô, professor, 420. Então, a gente consegue encaixar aqui, né? Isso, ó, entre, né? Entre esses dois aqui, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, entre 321.460, ou seja, a alternativa correta, né? A alternativa B. B de quê? De broquei. Broquei. Show de bola. Isso aí. Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica.